Olá pessoal, eu sou a professora Nicole do Alfa EAD e vim trazer para você hoje uma aula das diretrizes curriculares nacionais do ensino fundamental de 9 anos. Esse conteúdo vai cair na prova de Nova Iguaçu. Vou pedir para você já dar uma curtida aí no vídeo, se inscrever no canal e deixar o seu comentário no vídeo. Vou falar para você ficar até o final, pois no final teremos questões para você testar os seus conhecimentos e avaliar se você compreendeu ou não o conteúdo. Vou apresentar para você também a nossa área do aluno com o preparatório para Nova Iguaçu. E assim vamos juntos caminhar rumo à aprovação em Nova Iguaçu. Diretrizes curriculares nacionais do ensino fundamental de 9 anos. O que nós temos aqui? O atendimento do público-alvo de crianças de 6 a 14 anos que vão estudar do primeiro ano ao nono ano. Ou também, é claro, o ensino fundamental da EJA, para aqueles que não tiveram acesso na idade certa. Quando foi elaborado esse documento? Quando houve uma modificação na legislação educacional brasileira. Antes, a educação obrigatória era o ensino fundamental e ele tinha 8 anos, era da primeira série à oitava série. Para aumentar a qualidade do ensino e também devido aos exames nacionais que fazem ali um ranqueamento mundial e o Brasil ele é classificado sempre abaixo da média. Então, o Brasil foi lá, fez os exames nacionais e observou-se que o ensino no Brasil era ruim. Então, ao olhar os outros países, percebeu-se que os alunos lá dos outros países, eles têm mais anos de escolaridade do que no Brasil. Então, a medida que o Brasil tomou foi aumentar o ensino fundamental com 1 ano a mais. As crianças entravam na primeira série com 7 anos. Então, a legislação foi modificada e as crianças começaram a entrar no primeiro ano com 6 anos de idade. Então, o ensino fundamental teve uma modificação na nomenclatura, não chamou-se mais série, chamou-se ano, ficou então do primeiro ano ao nono ano. Dessa forma, o ensino fundamental gratuito e obrigatório aumentou, teve um aumento aí real de 1 ano de escolaridade para os alunos. Naquela época, a educação obrigatória começava no ensino fundamental. Hoje não. Hoje a educação obrigatória começa na educação infantil com 4 anos de idade. É obrigatório para os municípios, estados e União, o governo, oferecer essa vaga para os pais, para os alunos, e também é obrigatório para a família colocar e matricular as suas crianças na escola. Nós começamos o documento com os artigos 3, 4 e 5 que trazem os fundamentos dessa diretriz curricular nacional. E os fundamentos estão relacionados ao direito da criança à escola, que é um direito inalienável, que não será retirado dela, e não só da criança, do adulto também que não teve acesso na idade certa. Os princípios das diretrizes curriculares nacionais do ensino fundamental são 3: éticos, políticos e estéticos. Vamos falar destrinchando aqui o que está no texto. Os éticos são de justiça, solidariedade, liberdade, autonomia, respeito à dignidade da pessoa humana e de compromisso com a promoção do bem de todos, contribuindo para combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Esses são os princípios éticos. Princípios políticos, de reconhecimento dos direitos e deveres da cidadania, de respeito ao bem comum e à preservação do regime democrático e dos recursos ambientais, da busca da equidade no acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais e outros benefícios da experiência de diversidade de tratamento para assegurar a igualdade de direito entre os alunos que apresentam diferentes necessidades da redução da pobreza e das desigualdades sociais e regionais.
Agora, os estéticos, do cultivo da sensibilidade, juntamente com o da racionalidade, do enriquecimento, das formas de expressão e do exercício da criatividade, da valorização das diferentes manifestações culturais, especialmente o da cultura brasileira, na construção das identidades plurais e solidárias. Esses são os 3 princípios. O artigo 7º das diretrizes fala que elas visarão desenvolver o educando, assegurar-lhe formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer os meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Artigo 7º, guarda aí que isso é bem importante. Os objetivos são 4. O desenvolvimento de capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Segundo, a compreensão do ambiente natural, social, do sistema político, das artes, da tecnologia e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Terceiro, a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores como instrumentos para uma visão crítica do mundo. Quarto, fortalecimento dos vínculos da família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Sobre a matrícula e a carga horária do ensino fundamental de 9 anos. Aqui é especificado que o público-alvo do ensino fundamental de 9 anos são as crianças de 6 a 14 anos. Fala-se também que a criança será matriculada no primeiro ano, com 6 anos de idade, completados no ano em que ocorrer a matrícula até a data base do dia 31 de março do ano em que ela se matriculou. Caso ela faça aniversário após o dia 31 de março, a partir do dia 1º de abril, até os outros dias do ano, ela será matriculada na pré-escola. Então, isso está bem claro aqui e isso sempre cai no concurso. Então, fica atento, anota aí para você não se esquecer, porque isso sempre vai cair no concurso. Outra coisa importante também que eles colocam, a carga horária. A carga horária do ensino regular, do ensino fundamental, não é da educação integral, falando da escola regular. Seria de 200 dias letivos e com 800 horas relógio de ministração de aula. Então, pelo menos 200 dias letivos e pelo menos 800 horas relógio. Então, já fica bem claro para você o público-alvo, quando essa criança será matriculada e também essa carga horária. O artigo 9º fala sobre o currículo do ensino fundamental. Ele fala que esse currículo ele é composto pelos conhecimentos que foram acumulados ao longo dos anos, e quando falamos dos conhecimentos acumulados, falamos em BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que é obrigatória, tem caráter normativo e que deve ser executado em todas as escolas brasileiras. Mas fala também que esse currículo tem que ser adaptado à realidade daquele aluno, que seria a contextualização desse currículo. Ele precisa ser significativo para que o aluno aprenda. Fala também da questão do currículo implícito e do currículo explícito. Currículo implícito é aquele que muitas vezes não está escrito, que está ali falando sobre valores daquela sociedade, sobre a sensibilidade, as atitudes. E o currículo explícito é esse currículo que nós conhecemos, que está escrito, que fica bem claro o que será ensinado. Em português será ensinado leitura e interpretação de texto. Em matemática será ensinado as 4 operações: adição, subtração, divisão e multiplicação. Esse é o currículo explícito, que está ali para todo mundo ver. O currículo implícito é muito parecido com o currículo oculto, né? Mas é o currículo que tem ali os valores implícitos, né? O respeito, os valores às pessoas, enfim. E fala também sobre a questão das rotinas que existem na escola, das festividades, dos eventos, que tudo isso vão colaborar para que esse currículo seja desenvolvido.
e fala também sobre a formação ética, estética e política desse aluno. Então, o currículo tem esse objetivo de formar o aluno nesses três aspectos: ético, estético e político. Os artigos 10 ao 15 falam para nós aqui da instituição da BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Fala também aqui sobre o artigo 26 da LDB, Lei 9394/96, sobre a obrigatoriedade do ensino de língua portuguesa, matemática, conhecimento do mundo físico, natural e social e político, especialmente a do Brasil, bem como ensino de artes, educação física e ensino religioso. Tudo isso é obrigatório estar no currículo do ensino fundamental de 9 anos. É obrigatório no ensino médio? Não, o ensino médio é outra coisa. Nós estamos falando aqui do ensino fundamental de 9 anos. Então, desde o primeiro ano até o 9º ano. É obrigatório na educação infantil? Não, não é obrigatório na educação infantil. É outra diretriz para a educação infantil. Então, vamos lá para ficar bem claro. Fala também aqui no artigo 15 que os componentes curriculares, que são as antigas disciplinas, não se fala mais disciplinas, são componentes curriculares, obrigatórios no ensino fundamental, serão assim organizados em relação às áreas do conhecimento. As áreas do conhecimento são blocos que agrupam ali os componentes curriculares, antigas disciplinas. E essas áreas do conhecimento são 5, e são linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Então, 5 blocos que compõem essas áreas do conhecimento. Dentro dessas áreas do conhecimento, nós temos os componentes curriculares. Em linguagens, nós temos língua portuguesa, língua materna para a população indígena ou para a população surda, que precisa ser alfabetizada ali na Libras, né, na língua brasileira de sinais, língua estrangeira moderna, artes e educação física. Então, dentro de linguagens, nós temos aí 5 componentes curriculares diferentes. Uma pegadinha que sempre cai em concurso público é a questão das artes e da educação física serem das áreas do conhecimento de linguagens. Muitas vezes você pode se confundir aí, achar que arte e educação física não faz parte ali do bloco de linguagens, mas faz sim. Outra pegadinha que pode cair é a questão da música. Música é uma linguagem musical, a gente escuta muito falar isso. Música faz parte de artes, então não é um componente curricular separado específico. Música está dentro de artes. Nós temos matemática, que é uma área do conhecimento que fica sozinha, ciência da natureza, que fica sozinha também, ciências humanas já abriga aí dentro dela história e geografia. E um ponto aqui a observar em história seria a lei número 11.645 de 2008, que fala sobre a obrigatoriedade de ensinar em história sobre as culturas que formam o povo brasileiro. E essas culturas são as culturas ali que formam a tríplice, né? Que seria a cultura europeia, a cultura africana ou afro-brasileira e a cultura indígena, que são ali os nativos da terra. Fala então da última área do conhecimento, que seria do ensino religioso. O ensino religioso, ele é facultativo ao aluno e é necessário que haja o respeito à diversidade cultural e religiosa e vedadas quaisquer formas de proselitismo, que seria o preconceito a qualquer tipo de religião ou a eleição de uma religião como a religião predominante. Por exemplo, eleger a religião católica como a religião predominante no ensino da escola brasileira. Está incorreto, conforme o artigo 33 da LDB.
As DCNs também falam sobre o projeto político pedagógico. No artigo 18, fala que o currículo do ensino fundamental, com 9 anos de duração, exige a estruturação de um projeto educativo coerente, articulado e integrado, de acordo com os modos de ser e de se desenvolver das crianças e adolescentes nos diferentes contextos sociais. O artigo 19 fala sobre a organização do ensino fundamental em ciclos, séries e outras formas de organização a que se refere a Lei número 9394/96, que é a LDB, onde serão compreendidos como tempos e espaços interdependentes e articulados entre si ao longo dos 9 anos de duração do ensino fundamental. Então, existe essa possibilidade aí do projeto político-pedagógico da escola prever a organização em ciclos. O ciclo do primeiro ao terceiro ano é o ciclo de alfabetização. Então, o ciclo do quarto e do quinto ano são um bloco ali que é a formação do finalização do ensino fundamental, anos iniciais. Gestão democrática e participativa como garantia do direito à educação. Aqui fala que o regimento escolar ele deve assegurar as condições institucionais adequadas para a execução do projeto político-pedagógico e a oferta de uma educação inclusiva e com qualidade social, igualmente garantida a ampla participação da comunidade escolar na sua elaboração. Artigo 21 fala que o aluno é o centro do planejamento curricular e será considerado como sujeito que atribui sentido à natureza e à sociedade nas práticas sociais que vivencia, produzindo cultura e construindo sua identidade pessoal e social. O artigo 22 fala que uma cultura escolar acolhedora e respeitosa, que reconheça e valorize as experiências dos alunos, atendendo às suas diferenças e necessidades específicas, de modo a contribuir para efetivar a inclusão escolar e o direito de todos à educação. E o artigo 23 fala sobre a questão do cuidar e educar, que são indissociáveis, mesmo para o ensino fundamental de 9 anos. Então, cuidar e educar não é somente na educação infantil, no ensino fundamental também. O artigo 26 fala que é necessário que os sistemas de ensino e as escolas venham assegurar condições de trabalho adequadas para os profissionais exercerem ali a sua função, e isso tudo está regulamentado pelos padrões de qualidade, as normas de qualidade do Conselho Nacional de Educação. E eles são 5 pontos que nós vamos observar aqui. O primeiro, no trabalho compartilhado e no compromisso e coletivo dos professores e demais profissionais da escola com a aprendizagem dos alunos, no atendimento às necessidades específicas de aprendizagem de cada aluno, na utilização dos recursos disponíveis da escola, na contextualização dos conteúdos e no cultivo do diálogo e das relações de parceria com as famílias. O artigo 29 fala sobre a necessidade de articulação entre os sistemas de ensino para que haja uma continuidade de aprendizagem e ensino do aluno, gerando qualidade de ensino sempre. Fala que quando a criança entra ali no primeiro ano do ensino fundamental, é importante que haja a articulação entre a educação infantil e esse ensino fundamental, para quando a criança sair da pré-escola e entrar no primeiro ano, continue ali aprendendo. Essa articulação também precisa acontecer quando a criança sai do quinto ano e vai para o sexto ano, sai do quinto ano que está ali no ciclo do ensino fundamental anos iniciais e vai para o sexto ano no ensino fundamental anos finais. E quando isso acontece também, a criança estava no município no quinto ano e ela vai ali para o estado no sexto ano, essa ruptura é maior ainda. E isso acontece em muitos municípios brasileiros. Então, precisa haver essa articulação também entre os sistemas de ensino, sistema municipal e sistema estadual. E fala também
sobre a articulação que precisa acontecer quando o aluno está no 9º ano e vai para o 1º ano do ensino médio, que também é uma ruptura bastante grande, então precisa ter essa articulação da etapa do ensino fundamental com a etapa do ensino médio, para que gere qualidade de ensino e continuação de ensino e aprendizagem. Fala aqui no artigo 30 sobre os 3 anos do ensino fundamental, que representam ali o ciclo de alfabetização. E eles falam que nesses 3 anos é necessário que sejam utilizados ali procedimentos para alfabetizar e letrar essa criança. Fala que precisa ter uma articulação de todas os campos das áreas de línguas, que seria o quê? Língua portuguesa, literatura, artes e educação física para promover essa alfabetização. Fala também que a continuidade de aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo de alfabetização e os prejuízos que a repetência ela causa. Então, aqui está reforçando a questão do ciclo, que não haja repetência no 1º, 2º ano do ensino fundamental, porque ali no 1º, 2º ano, até o 3º ano, é o momento que a criança precisa ser alfabetizada. Agora, se ela chegar até o final do 3º ano e ela não concluiu esse processo de alfabetização, ela está com bastante defasagem, aí sim pode-se repensar sobre a repetência desse aluno, porque ele está ainda dentro desse ciclo de alfabetização, mas antes disso não, a orientação aqui no artigo 30 é que não haja a repetência desse aluno. O artigo 31 fala que do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, os componentes curriculares de educação física e artes podem ser oferecidos, né? Podem ser ministrados pelo professor referência, o que é uma pena, né? Existir aí essa orientação aqui no artigo 31, falando que o professor polivalente, ele pode dar educação física e artes. Isso não é legal, porque se é um professor especialista, com certeza é muito melhor para o aluno, inclusive para o professor polivalente também. É muito melhor porque ele tem menos essa responsabilidade, visto que o processo de alfabetização já é bastante desgastante no ensino fundamental. Fala também que nas escolas que optarem para incluir língua estrangeira nos anos iniciais do ensino fundamental, então, se no ensino fundamental, anos iniciais, existir ali inglês, existir espanhol, por exemplo, é necessário que o professor seja licenciado especificamente nesse componente curricular. Então, o professor polivalente não pode dar língua estrangeira no ensino fundamental, anos iniciais. O artigo 32 fala sobre a avaliação que faz parte do currículo, que deve ser realizada pelo professor e pela escola, e que ela deve ser redimensionadora do trabalho desse professor e dessa escola. Fala também que ela tem um caráter processual, formativo, participativo, ela deve ser contínua, cumulativa e diagnóstica. Então, tudo isso faz parte da avaliação e os seus tipos, né? Os seus objetivos. Fala também que ela deverá acontecer, né, a nível nacional. O artigo 33 fala que os processos de avaliação acontecerão a nível nacional. Nós temos aí as avaliações que têm o objetivo de medir a qualidade do ensino fundamental, então ela vai acontecer a nível nacional também. Nós sabemos ali do IDEB, né, que fala o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que traz aí a nota que esses alunos estão, a média, né, da nota que os alunos eles vão adquirir depois de fazer a prova, e isso vai ser um objeto que vai gerar bônus para os professores. Então, está aqui também nas diretrizes falando sobre isso. O artigo 35 fala também de uma coisa bastante importante, que seria o CAC, que seria o custo aluno qualidade. Então, essas avaliações entrarão também para o cálculo da qualidade de ensino e vai aumentar ou diminuir o custo aluno qualidade. Então,
o valor que as prefeituras vão receber, que o Estado vai receber, que as redes de ensino vão receber para utilizar ali para a manutenção da educação básica, do ensino fundamental, que é o objeto do estudo aqui, também tem a ver aí com esse CAC, tá? Se você quer saber mais, vai ali na nossa aula de Constituição Federal, onde nós falamos bastante sobre esse custo aluno qualidade. Então, vai lá e dá uma olhadinha. E fala também sobre a questão das modalidades de ensino, que é a educação do campo, a educação escolar, indígena, educação quilombola, que são modalidades que vão ali ter uma avaliação diferenciada também. Modalidades do ensino fundamental. O ensino fundamental é uma etapa e dentro dessa etapa nós temos modalidades de educação. Nós temos a modalidade da educação integral, também da educação do campo, da educação indígena e da educação quilombola. Temos também a EJA, que também é uma modalidade que nós já falamos. E aqui falando sobre a educação integral. O artigo 36 fala que a carga horária da educação integral é de 7 horas por dia, de forma ininterrupta. O aluno não pode estudar 5 horas, ir para casa e depois voltar e fazer mais 2 horas de atividades. Isso não é considerado educação integral. Para ser considerado educação integral, precisam ser 7 horas direto na escola e precisa ter uma carga horária anual de pelo menos 1.400 horas. O artigo 38 fala sobre a educação do campo, que vai acontecer nos espaços da floresta, da pecuária, das minas, da agricultura e se estende também aos espaços pesqueiros, caiçaras, ribeirinhas e extrativistas. O artigo 39 fala da educação escolar indígena e da educação escolar quilombola, que acontecerá nas terras que são inscritas como terra indígena ou terra quilombola. Então, para ser considerado educação indígena e educação escolar quilombola, ela precisa acontecer dentro daquele território, dentro daquele espaço que foi determinado como terra indígena ou terra quilombola e também, é claro, dentro do espaço e para a população indígena e a população quilombola. O artigo 41 fala sobre a educação especial que deve acontecer preferencialmente no ensino regular. Então, pensando-se que hoje prefere-se que as crianças que são público-alvo da educação especial, que são crianças deficientes, com transtornos globais do desenvolvimento, com altas habilidades ou superdotação, preferencialmente precisam estar estudando na escola regular. Isso fala o artigo 41. Dos artigos 43 ao 45 fala sobre a EJA, Educação de Jovens e Adultos, e fala que o adolescente vai estudar na EJA para fazer o ensino fundamental quando ele tiver 15 anos completos. Antes disso, com 14 anos, ele precisa estar no ensino regular, porque ele não está em defasagem com o ensino fundamental. Somente quando ele completa 15 anos, ele pode fazer a EJA, que seria a aceleração de estudos, para se formar no ensino fundamental. Antes disso, não. Vou deixar isso para ficar bem claro para você, porque isso também cai em questão de concurso público. O artigo 48 fala sobre o compromisso solidário que os sistemas de ensino e as redes de ensino precisam para colocar as diretrizes curriculares nacionais em prática. E esse compromisso, ele vai se revelar nos recursos necessários e ampliação dos tempos e espaços para o ensino fundamental de 9 anos, formação continuada dos professores, coordenação do processo e implementação e também o acompanhamento e a avaliação para verificar se está dando certo esse ensino fundamental de 9 anos. Ele está em vigor aí há muitos anos, mas no começo era necessário que fosse colocado esse artigo. Artigo 49 fala também
sobre o ensino fundamental de 9 anos que está sendo assinado e que precisa ser colocado em prática em todo o território nacional. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos reúnem, entre outros assuntos, os princípios, os fundamentos e os procedimentos definidos pelo Conselho Nacional de Educação para orientar as políticas públicas educacionais, com relação aos princípios norteadores a serem adotados pelos sistemas de ensino e pelas escolas, assinale a alternativa incorreta. A. Os princípios estéticos estão relacionados com o cultivo da sensibilidade e da racionalidade, do enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade. B. Os princípios políticos referem-se à busca da equidade no acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais e a outros benefícios. C. Os princípios estéticos dizem respeito à justiça, à solidariedade, à responsabilidade, à liberdade e à autonomia. D. Os princípios estéticos tratam da valorização das diferentes manifestações culturais, especialmente da cultura brasileira. E os princípios políticos tratam do respeito à dignidade da pessoa humana e do compromisso com a promoção do bem de todos, contribuindo para combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceito e discriminação. A alternativa que está incorreta é a alternativa E. Os princípios políticos tratam do respeito à dignidade da pessoa humana e do compromisso com a promoção do bem de todos, contribuindo para combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceito e discriminação. De acordo com as diretrizes operacionais para a implantação do ensino fundamental de 9 anos, definidas na Resolução CNE/CEB número 1, de 14 de janeiro de 2010, para o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental, a criança deverá ter 6 anos de idade completos até o dia 31 de março em que ocorrer a matrícula. B. Para o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental, a criança deverá ter 5 anos de idade completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. C. As crianças que completarem 6 anos de idade após o dia 30 de junho do ano em que ocorrer a matrícula deverão ser matriculadas na pré-escola. D. Para o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental, a criança deverá ter 6 anos de idade completos até o dia 30 de junho do ano em que ocorrer a matrícula. E, para o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental, a criança deverá ter 6 anos de idade completos até o dia 1º de janeiro do ano em que ocorrer a matrícula. Resposta correta A. Para o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental, a criança deverá ter 6 anos de idade completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula. De acordo com as diretrizes operacionais para a implantação do ensino fundamental de 9 anos, definidas na Resolução CNE/CEB número 1, de 14 de janeiro de 2010, o ensino fundamental com duração de 9 anos abrange a população na faixa etária dos 4 aos 14 anos de idade e se estende também a todos os que na idade própria não tiveram condições de frequentá-lo. B. O ensino fundamental com duração de 9 anos abrange a população na faixa etária dos 6 aos 15 anos de idade e se estende também a todos os que na idade própria não tiveram condições de frequentá-lo. C. O ensino fundamental com duração de 9 anos abrange a população na faixa etária dos 5 aos 14 anos de idade e se estende também a todos os que na idade própria não tiveram condições de frequentá-lo. D. O ensino fundamental com duração de 9 anos abrange a população na faixa etária dos 6 aos 13 anos de idade
e se estende também a todos os que, na idade própria, não tiveram condições de frequentá-lo. E o ensino fundamental, com duração de 9 anos, abrange a população na faixa etária dos 6 aos 14 anos de idade e se estende também a todos os que, na idade própria, não tiveram condições de frequentá-lo. Resposta correta E. O ensino fundamental, com duração de 9 anos, abrange a população na faixa etária dos 6 aos 14 anos de idade e se estende também a todos os que, na idade própria, não tiveram condições de frequentá-lo. Vamos lá. O que nós temos no nosso preparatório? Temos a parte de português com videoaulas que ficam gravadas, temos também simulados, temos material de apoio para você ler ou para imprimir, se assim você desejar. Temos também todas as aulas de matemática, são dadas ali pelo professor Wellington, e no final do módulo de matemática nós temos também o material de apoio para você imprimir se você desejar. Temos também todos os conhecimentos específicos que estão ali por temas, já que o edital não deixou ali o nome dos livros, né, o nome dos documentos que vão cair. Deixaram alguns, deixaram que vai cair as diretrizes, que vai cair o ECA, que vai cair a BNCC, e nós colocamos tudo organizadinho, direitinho para você. O que nós não temos? Nós não temos o conhecimento específico de cada cargo. Não temos também aulas gravadas de informática. Nós temos só o material de apoio lá para você ler, mas nós não temos a aula de informática. Então, esse é o nosso preparatório, ele está bem bacana, é o melhor custo-benefício do mercado. Então, vale a pena você estudar conosco, pois nós temos tido bastante alunos que têm sido aprovados nos concursos públicos que têm feito e têm estudado conosco.